Boa noite, meus irmãos. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando pela internet ou que vão acompanhar esse culto pela internet. Que Deus possa estar falando a cada coração, que nós possamos estar diante do Senhor, entregando a nossa oferta de adoração agora nesse momento, prestando o nosso culto a Ele. E cremos também que Ele estará nos abençoando, tá? Quando nós chegamos diante dEle para entregar a nossa oferta de louvor e adoração, também recebemos dele as bênçãos necessárias para a nossa vida. Não viemos buscar isso, mas aquele que está diante do Senhor, ele recebe as suas bênçãos, porque ele é maravilhoso e ele nos trata assim, né? Nós que deveríamos entregar alguma coisa para ele, porque ele já faz tanto por nós, nós acabamos por receber, indo levar a nossa adoração até ele. Vamos estar orando agora nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez aqui nessa casa de oração, na Tua igreja, Pai, no qual a Tua palavra diz que é a casa de Deus, Pai. Muito obrigado, Pai, por ter nos reservado esse tempo aqui, esse momento de adoração. E que tudo que fizermos, Pai, possa ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, que tudo seja do Teu agrado. Alcança cada coração, cada necessidade, fala aos corações, Pai, e recebe a nossa adoração, o nosso louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus, mas antes eu gosto sempre de fazer aquele pedido àqueles que nos assistem. Ontem eu estive pregando no aniversário da Primeira Igreja Batista em Arrastão, e quando eu vou em outros lugares, né, em algumas igrejas, eles falam assim: pastor, eu assisto o culto da sua igreja também, né? Eu falei, que legal, vocês estão desenvolvendo o trabalho junto com a gente. Eu compartilho também, o senhor pede para eu compartilhar. Então, a gente vê que muitos irmãos recebem esse culto, irmãos de outras igrejas, eles nos ajudam compartilhando esse culto. Então, uma maneira de divulgar esse culto, ajudar esse culto, principalmente orando por ele, por esse trabalho, que essa ferramenta é uma ferramenta que está sendo usada por todas as igrejas espalhadas em todo o mundo, porque agora nós temos essa ferramenta e nós não podemos deixar de aproveitá-la. E essa mensagem continua falando aos corações, então a gente pode estar orando não só pelo dia em que essa mensagem ela é colocada na internet, mas também daquilo que ela pode alcançar em seu propósito, em outro dia. Então você pode estar fazendo isso, divulgando e passando para os seus colegas. Nesse momento, se você puder compartilhar, assinar o nosso canal lá, você pode fazer tudo isso e apoiar esse trabalho. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus com o hino. Primeiro nós vamos começar com o hino congregacional de número 7. Os irmãos que gostam do cantor cristão, né, os irmãos do louvor aqui pediram: pastor, bota a música do cantor cristão para que a gente possa estar cantando, né? E eu falei assim: então vocês escolhem, eu vou deixar vocês escolherem. E eles chegaram, maravilhas divinas, né? Então nós vamos estar louvando a Deus com esse primeiro louvor, que é um hino do cantor cristão. Maravilha.
alguns anúncios a fazer. Eu não sei se ainda vai ter quentinha, Marcos. Não, a gente, hoje pela manhã eu quero agradecer os irmãos, quero agradecer mais uma vez o irmão Marcos, né? Está à frente desse ministério, o ministério da cantina da nossa igreja. Ele preparou mais uma vez uma comida e a gente se deliciou com essa comida. Ah, sim, tá. Nós nos deliciamos com essa comida, né, pela manhã. Então a gente quer agradecer ao irmão Marcos, que tem se prontificado a nos abençoar nesse ministério da nossa igreja. E também comunicar àqueles que querem pedir carta de transferência para a nossa igreja, querem fazer parte da membresia da nossa igreja. Nós estamos aí finalizando o ano e nós vamos fazer isso tudo no mesmo dia, estar recebendo os irmãos que estão vindo de outras igrejas e também fazer a profissão de fé daqueles irmãos que vão se batizar. Então vai ser tudo em um mesmo dia. E hoje pela manhã nós tivemos a alegria de receber um casal que está interessado em vir para a nossa igreja, que é o Tomás e a sua esposa Tatiane, e junto com seus 2 filhinhos. E eles vieram pela manhã dizendo do desejo, né, nos informando do desejo de fazer parte da membresia da nossa igreja. Então a gente vai pedir carta também do Disseu, tomara que ele não tenha desistido, né, Disseu? Disseu, também vamos estar aí tomando a profissão de fé da sua esposa também, né, se Deus quiser. Nós vamos estar nesse dia recebendo o casal. Então nós temos pessoas que estão vindo para a nossa igreja. Se você estiver interessado, vocês nos procurem para que a gente possa estar agendando o dia direitinho. Nós vamos estar marcando esse dia para fazermos uma programação bem voltada para esse dia de receber novos membros na igreja, por batismo e também, né, por pedido de carta de transferência. Nós optamos por fazer dessa forma, para que a gente saia um pouquinho da assembleia da igreja e faça um culto todo especial voltado para essa questão, né, da recepção dos irmãos em nossa igreja. Bom, irmãos, nós vamos estar mais uma vez adorando a Deus com mais um louvor. Vamos ficar de pé mais uma vez. Nós vamos estar entoando um cântico espiritual agora nesse momento. Vamos louvar ao nosso Deus. Tu és
irmãos, hoje é um dia especial na Convenção Batista Brasileira. É um dia onde nós comemoramos o Dia do Diácono Batista, tá? Então, aqueles que ainda não deram um abraço em nenhum diácono de nossa igreja, você pode estar fazendo à porta, né? No final do culto, eu vou estar junto com vocês lá no final da na porta lá. Então, vocês acabam de cantar aqui, sai correndo para lá, né? Vão para lá, os dois que já estão aqui. E os outros que estão no salão, eu gostaria que eles viessem aqui à frente, para que nós pudéssemos, nesse momento, orar juntos, por esses irmãos que se dedicam a esse ministério. Então, eu gostaria de convidar os nossos irmãos diáconos a estarem aqui à frente. Nós vamos estar orando por esses irmãos que têm esse ministério tão importante na nossa igreja, né? De cuidar dos irmãos da igreja, de visitar, de cuidar da obra do Senhor. Foram chamados e convocados para essa unção, né? Pode subir, pode ficar aqui em cima, irmãos, bem pertinho. Nós vamos estar orando junto com o momento de intercessão, mas que os irmãos possam estar aí valorizando esses irmãos que aceitam o convite da igreja, depois se colocam à disposição para esse ministério. E eu gostaria de ler o texto bíblico no qual Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, pastor da igreja batista, da igreja de Éfeso. Não era a igreja batista, não, da igreja de Éfeso. Sim. O livro de Timóteo, ele diz o seguinte: do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras sérias, não devem beber vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua casa, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Que os irmãos possam estar recebendo essa palavra, os irmãos, né, que foi direcionada a Timóteo, que era um pastor, que também a ele foi feito recomendações. Então nós estamos debaixo de recomendações, tanto eu quanto os irmãos, né? Mas Deus também nos deu esse privilégio desse ministério, em que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, para que a gente possa continuar contando com os irmãos aí na dedicação dos irmãos na obra do Senhor. É interessante, irmãos, que no diaconato da igreja, cada um tem uma característica. Os irmãos já perceberam isso? O irmão, ele não faz isso na sua parte como diácono da igreja. Não, mas ele tem uma outra função. E isso é interessante. Deus usando cada um com a sua característica, com a sua instrumentalidade. Então, Deus tem abençoado cada irmão aqui. Se os irmãos olharem para cada um, vão perceber que cada um tem uma função e exerce essa função na obra do Senhor. Irmãos, mais uma vez, podemos ficar de pé nesse momento, é um momento solene. Eu gostaria que os irmãos estendessem as suas mãos em direção a esses irmãos, para que nós possamos fazer uma oração abençoadora sobre a vida desses irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem reservado homens e mulheres para ministérios, Pai, em Tua igreja. E, Senhor, na Tua palavra foi também reservado, Senhor, essa função diaconal à Tua igreja. Pai, ela tem sido exercida ao longo dos anos por muitos irmãos que já até foram diáconos da nossa igreja, já passaram por aqui, já abençoaram a Tua igreja, já estão em outros lugares, e alguns estão em saudosa memória, Pai, e também em nossos corações, porque partiram para a glória, exercendo esse ministério, e abençoaram a Tua igreja também.
Pai, que Tu continues, Senhor, fazendo desses irmãos bênção, Senhor, na vida da Tua igreja. Bênção, Senhor, na vida pastoral também, no cuidado pastoral. Que eles possam exercer o seu ministério, Senhor, com coragem, como diz a Tua palavra, com a mente limpa, com o coração puro. Que eles possam ser direcionados pela Tua palavra. Que as famílias sejam, a família desses irmãos sejam abençoadas, Pai, e que eles possam, Senhor, conseguir da sua família também todo o respeito, para que eles possam estar dirigindo as suas famílias no Senhor, como diz a Tua palavra, Pai. Senhor, continue abençoando a vida dos Teus servos, para que eles possam continuar sendo abençoadores em Tua igreja. Toma em Tuas mãos e abençoe, Senhor, não só nesse dia, mas em todos os dias da vida dos Teus servos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir nesse momento esse ministério. Não estamos aplaudindo ao Senhor, estamos aplaudindo aquilo que Deus reservou para alguns irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmãos, podem se assentar. Nós vamos nesse momento também fazer o nosso momento de intercessão. Nosso culto tem vários momentos hoje especiais. Daqui a pouquinho vai vir alguém muito especial também aqui à frente. Nós estamos aguardando e eu estava pensando nessa pessoinha que vai vir aqui à frente, né? E na sua família. E como a gente tem experimentado bênçãos na vida dessa família. Nós vamos estar orando nesse momento. E na nossa coluna de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral. Pela manhã nós oramos pela recuperação do pai da Mariana, que já está bem, tá, irmãos? Graças a Deus, tomou um tombo sério, mas já está bem. O Carlos, da nossa irmã Jô, e a Neide. Irmãos, a Neide, eu gostaria que fosse um pedido especial para ela, porque a Cristina recebeu notícias da irmã Ana, que tem trabalhado com a família, que tem ajudado lá nesse período de gravidez da Neide. Neide é uma jovem senhora, pequenininha, que é esposa de um senhor mais alto do que ela. A filha dela ainda a filha adolescente dela, é mais alta que ela. Ela tem vindo à igreja e ela engravidou, mas só que a gravidez dela é uma gravidez de risco. E a informação é que ela foi levada para o hospital, ela foi para o Azevedo Lima e está colocando sangue pelo nariz, ela está com uma dificuldade na sua saúde. Então vamos estar orando pela Neide com mais intensidade. A Iraci, irmã da irmã Nair, a Edmeia, mãe da Edir, o Marlon, sobrinho do Wellington, o Zeca e a Leida, pais do Duda, a Fátima e o João, a irmã Ivonete, o Cleveland, a Rosana Carrara, a Márcia Carrara, a Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, a Taizinha, que está aqui com a gente hoje, né? Ela já abriu um sorrisão, que ela sabe que a gente vai falar sempre dela. Os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai, entregamos todos esses pedidos em Tuas mãos. Abençoe, Senhor, cada vida, Pai, cada necessidade, que Tu possas estar alcançando, Senhor, cada um que está nessa coluna de oração. E que o Teu nome seja engrandecido como sempre foi, Pai, quando nós vemos o milagre de uma recuperação, Pai, a cura de uma doença, quando o enfermo é restabelecido, quando a dificuldade é resolvida, sabemos, Pai, que as portas são abertas pelo Senhor e que toda honra e toda glória pertence a Ti. Que o Teu nome, mais uma vez, seja glorificado em cada vida, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos mais uma vez ficar de pé. Hoje eu estou fazendo uma ginástica aí com os irmãos. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Aqueles que tiverem dízimos e ofertas podem estar nesse momento entregando nos gasofilácios, e aqueles que quiserem contribuir podem estar contribuindo com a conta que está em nosso vídeo. Ousado amor.
que eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Podemos assentar, irmãos. Nesse momento nós vamos fazer um momento especial no nosso culto, né? Que é a apresentação de alguém especial para nós e para mim de uma maneira muito especial, porque essa família, ela desde o início do nosso ministério, nós temos feito parte dessa entrada na família de Deus, dessa família aqui em nossa igreja, né? E a gente vai estar convidando aí o Pedro, a Shirley, para que possa estar trazendo o Caio, né? Que é o mais importante da família hoje. E também convidar também os avós, os tios, os primos, todos aqueles que vieram junto com a família, vai estarem aqui na frente. A gente vai fazer desse momento o momento da família do Caio. Então, todos que estão aqui acompanhando, os amigos que vieram para prestigiar, vocês podem vir aqui, a gente vai ter espaço aqui na frente para toda a família. Tem gente com a camisa do Flamengo, veio muito bem vestida, por sinal, né? Parabéns, né, para essa ocasião, tem que vir com a camisa do Flamengo mesmo. Vem aqui à frente para a gente poder comemorar esse momento de chegada do Caio na família. Não podia deixar de aproveitar esse momento aqui, né, de fazer menção ao Flamengo, né? Que é o meu time. Vamos estar subindo aqui. Olha, por que eu falei isso? Porque a gente teve o privilégio de, quando está chegando aqui, estar recebendo o Pedro e a Shirley.
Não foi, Pedro? Não foi, Sheila? E eles estavam ainda para se casar. E eles estavam com um desejo muito grande. Pode vir, pode se espalhar aqui, né? Vocês podem ficar à vontade aqui à frente, aqui nesse momento. Nós vamos estar nesse momento. Eu quero convidar a Cristina, que vem aqui à frente, para estar nesse momento representando a família pastoral, pegando aqui o Caio. E eles estavam chegando, eles estavam muito interessados e, né, se programaram, começaram a fazer obra na casa. Pedro trabalhava sábado e domingo incansavelmente, conseguiu a casa e aí se casaram. E logo depois de se casar, eles resolveram se batizar. O batismo de vocês já foi junto, né? No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo batistério, juntos mesmo. E eu agora tenho a alegria de estar preparando o Brian, que quando eu cheguei aqui também era pequenininho, né, Brian? E agora já está aí um homem, né, praticamente, né, podemos dizer assim, né, já é um adolescente bonito, né, e está se preparando para se batizar. Então, na vida de vocês têm tido muitas alegrias, né, alegrias espirituais. E hoje também é uma alegria espiritual que nós estamos vivendo. É quando nós chegamos diante de Deus e apresentamos a Deus aquilo de mais precioso que alguém pode receber, né, para administrar, que não vai ser de vocês, vai ser sempre de Deus. Vocês sabem disso. Essa criança veio para vocês, mas ela não pertence a vocês, é de Deus, mas é um presente de Deus na vida de vocês. Cadê a Cristina? Pega ali, Cristina. Pega ali. Depois a criança toma um banho de álcool. Eu sempre falo isso. Esse momento, né? A gente não pode estar. Opa, fez manhã. Bom, nós vamos estar lendo o texto bíblico. Deixa eu botar a máscara aqui, irmãos. Nós vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo 1, versículo 66, que fala sobre alguém que nasceu com um ministério, daquele mais importante ministério de todos os profetas que existiram na Bíblia. Ele foi o último profeta e ele veio para anunciar a chegada do Messias. Então foi aquele homem nascido de mulher mais importante. Isso foi dito pelo próprio Jesus Cristo por causa do seu ministério. E é isso que nós desejamos também, que, né, na vida do Caio também haja muitas coisas importantes para ele fazer, e que Deus possa estar concedendo a ele tudo aquilo que ele pode receber para abençoar essa sociedade, tá? E diz assim o texto: e todos os que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Eu sempre separo esse texto por causa da mão do Senhor estava com ele. Eu sempre friso isso, né? Porque aonde a mão do Senhor está, ali está a bênção de Deus. Amém, irmãos? E a gente deseja que a mão do Senhor, nesse momento, esteja sobre essa criança, esteja sobre Pedro e a Shirley, dando a eles sabedoria dos altos céus, para continuar criando essa criança nos caminhos do Senhor, que a Bíblia diz isso, né? Para que nós criemos ela no caminho do Senhor, para que ela não possa se desviar dele. Então a parte que pertence a vocês estarão fazendo, eu tenho certeza disso, e que Deus dê a vocês muita sabedoria. E a família, nós desejamos todas as alegrias dessa criança para vocês. Vovó está com cheio de lágrimas, né, vovó? Está doida para chorar, né? É um momento de chorar de alegria, né? Quem? Mas não tem problema não, a criança pode chorar, até os adultos aqui podem chorar se quiser, não tem problema não. Eu sei que é choro de alegria, criança é choro da criança, né? Louvor a Deus.
vamos estar nesse momento lendo o texto bíblico. Eu gostaria que os irmãos colocassem livro de Números, capítulo 6, 24, 25 e 26. E a igreja pronunciasse junto conosco, lendo todos juntos numa mesma tradução. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos orar agora como igreja, abençoando essa vida. Senhor, toma, Senhor, essa criança em tuas mãos, Pai. Assim como foi com João, ele cresceu, Pai, foi uma bênção na vida daquela sociedade. Assim seja também com o Caio, Pai. Que ele possa ser uma bênção em tuas mãos. Pai, que ele possa trazer muitas alegrias a essa família. Que ele possa vir a esse mundo, Senhor, com um propósito de ser para o louvor da tua glória, como diz a tua palavra, Pai. Que ele possa, Senhor, nunca se desviar dos caminhos do Senhor. Que o Pedro e a Shirley, Pai, possam receber mais uma vez a sabedoria vinda dos céus, como eles têm feito na vida do Brian, criando ele nos caminhos do Senhor, orientando para que ele permaneça na casa do Senhor. Que o Caio também, Pai, ele seja assim, criado nos caminhos do Senhor, e, Senhor, guardado pela tua mão, que a mão do Senhor possa estar sobre essa criança, que ele possa crescer em graça e sabedoria, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo era observado, e que o Espírito Santo de Deus possa fazer parte da vida dessa criança, guiando todos os seus caminhos. Pai, abençoa essa família, toma, Senhor, essa família em tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de começarmos a reflexão da palavra de Deus, nós temos reparado que, como as outras igrejas aqui próximas, elas têm começado os cultos delas, elas sempre começam no horário de 7, 7h30. Algumas pessoas que vêm à nossa igreja procurando um templo para adoração, e um templo, às vezes elas escolhem até... depois... eu esqueci de entregar o certificado de apresentação, né? Deixa para o final? Então tá bom. Deixar para o final para entregar o certificado a vocês, tá, Pedro? Vai embora não, Shirley, para poder entregar o certificado de apresentação do Caio. Bom, aí o que a gente tem reparado? Eu tenho, né? Eu, quando estou pregando aqui, eu vejo várias pessoas entrando no horário de 7 e pouca, às vezes no horário do culto. Então, irmãos, nós vamos passar o horário do culto para 7 horas da noite. Né? Então, os irmãos não cheguem aqui 6h30, porque às vezes chegando 6h30 achando que o culto vai começar às 6h30, nós vamos começar às 7, mas a gente quer começar às 7 horas em ponto, tanto que a gente combinou com o pessoal do louvor e o pessoal da mídia, que a gente continue chegando cedo, para que na hora do culto mesmo, 7 horas da noite, a gente comece o nosso culto. Então agora nós vamos começar as nossas atividades domingo à noite, às 7 horas da noite. Então os irmãos
estejam atentos a esse novo horário. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Marcos 7, de 31 a 37. Nós vamos ler aqui numa mesma tradução, acompanhar a leitura na mesma tradução, na Almeida Corrigida e Fiel. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra lida. Faz-nos aplicar em nossos corações e ajuda, Senhor, na reflexão dela, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu estava lendo esse milagre, eu reparei que desse milagre, pouco se é pregado, né? Pelo menos eu não me lembro de já ter pregado alguma vez sobre esse texto, sobre esse milagre na minha tradução aqui, diz assim: a cura de um surdo gago. Mas os estudiosos não entendem esse homem como se ele fosse gago, não, ele tinha dificuldade em falar. Por quê? Porque ele não ouvia. Então a pessoa, quando não ouve, ela não consegue, né, falar bem. E esse homem não tinha só dificuldade de não ouvir, e por causa de não ouvir, ele tinha dificuldade em falar, mas ele também tinha alguma coisa prendendo a sua fala. A gente estudando o texto, a gente consegue ver isso. Então esse milagre, ele é um milagre exclusivo, contado aqui no livro de Marcos, narrado por Pedro, né? Se os irmãos ainda não sabem, eu gostaria de falar a respeito disso também. Quando a gente lê assim o livro de Marcos, os estudiosos entendem o seguinte, que não foi Marcos que presenciou todos os milagres, todos os acontecimentos que ele narra, mas foi Pedro que narrou esses acontecimentos a Marcos, e Marcos os escreveu. Então, nesse momento, Pedro estava ali vendo esse milagre acontecer. Então, eu peguei desse texto a parte que fala, né, e admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Essa foi a exclamação daquele povo ao ver mais o milagre de Jesus Cristo, porque ele já tinha realizado vários milagres, e esse homem foi levado diante dele para que houvesse um milagre na vida desse homem também. Então, o tema da nossa mensagem é: aquele que tudo faz bem. As pessoas chegaram a essa conclusão. E olha, a primeira coisa que eu gostaria de ver no texto, e os irmãos que estudam a palavra de Deus vão ver aqui uma coisa muito interessante. Diz assim no versículo 31: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. Vocês se lembram de um fato que aconteceu nesse lugar, nesses termos de Decápolis? Que Jesus, ele foi rejeitado por essas pessoas por causa disso. O endemoniado de Gadareno.
Ele é liberto e ele vai dar o seu testemunho, ele vai fazer a publicação daquilo que tinha acontecido por ele, a pregação daquilo que havia acontecido com ele em Decápolis. Mas Jesus é convidado o quê? A sair daquelas terras, a ir embora. Senhor, vai embora, a gente não quer o Senhor aqui. Ele foi convidado a sair. Jesus entra no barco e volta de novo pelo mar da Galileia. Mas naquele momento, eles estavam entendendo que, olha, como pode? Esse homem que era um endemoniado, que vivia nos túmulos, que ninguém conseguia contê-lo, esse homem que não tinha o juízo perfeito, hoje em dia prega, hoje em dia fala, hoje em dia está liberto. Então, aquela população daquelas 10 cidades que existiam ali, elas foram impactadas por aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo de bom que Jesus fazia. E se a gente ver o texto até o momento dessa cura, desse cego, desse surdo e mudo, nós vemos que Jesus, ele fez muitas coisas, diante dele se apresentou muitas coisas, diante dele já tinha se apresentado quase tudo, e ele, no seu poder, ele resolveu tudo aquilo que aparecia diante dele. Ele enfrentou o diabo, ele venceu no deserto, né? Quando ele é tentado ali, ele enfrentou a tentação e venceu o diabo. Aí depois a gente vê Jesus, ele enfrentando ali aquela religião que existia ali naquele momento e vindo com uma pregação e enfrentando aquela realidade religiosa e sendo desafiado por aqueles doutores da lei e vencendo tudo aquilo que era apresentado diante dele como argumentos da palavra de Deus. Jesus, ele ia e colocava aquilo que era a verdade apresentada pelo próprio Deus, ao ponto das pessoas dizerem o seguinte: ele não fala igual aos fariseus, ele fala como quem tem autoridade. Então os fariseus pregavam, mas Jesus pregava e pregava com autoridade. Ele tinha autoridade para ensinar aquele povo. Então tudo que ele fazia, tudo que se apresentava diante dele, ele fazia e fazia-o bem. E as pessoas estavam trazendo todas as pessoas diante de Jesus com os problemas mais variáveis. Então, há alguma coisa impossível para Jesus? Não. É aquilo que nós devemos tirar desse texto. Tudo aquilo que vamos achar que alguém possa fazer de bom na nossa vida, que possa ser bem feito em nossa vida, tudo aquilo que nós achamos que pode ser até impossível de ser feito, se nós trouxermos diante de Jesus, ele vai fazer e vai fazer bem com o seu poder. Em segundo lugar, quando aquelas pessoas trazem aquele homem doente a Jesus, diz assim, e trouxeram um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Por que eles pediram isso? Porque era assim com a unção profética. Os profetas, eles tinham essa peculiaridade de impor as mãos e curar o enfermo. Os homens de Deus, eles tinham essa peculiaridade de impor a mão e curar o enfermo. Só que quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós vamos apresentar alguma coisa da nossa vida diante de Deus, Ele tem a maneira dele de trabalhar. A gente pode ver isso, eu falei há alguns dias, sobre o milagre da transformação da água em vinho. E a gente vê como Jesus, ele tem alguns detalhes para fazer aquela transformação. Não é em qualquer lugar que é aquela transformação. Se a gente for estudar direitinho onde foi a transformação, que era o lugar onde os judeus se purificavam, e se a gente
né, buscar entender esse significado, a gente vai ver o propósito de Jesus de agir daquela forma. Então ele tinha um propósito de agir diferentemente em cada situação. E a gente tem que entender isso também quando nós vamos procurá-lo. Nós não podemos ir procurar achando que o agir dele vai ser igual como em outras situações, como em outras vidas, como em outras curas, como em outras providências que ele vai tomar. E aquelas pessoas foram já impondo a maneira do Senhor agir. Olha, Deus ele tem maneiras muito peculiares de agir, e de agir de vida em vida. E quando Deus age, e nós entendemos a maneira dele agir, como aquilo foi didático na nossa vida. Ele tem uma didática em agir na nossa vida. Em cada forma de agir, ele ensina alguma coisa a nós. É interessante, irmãos, quando a gente... eu já estou há 6 anos aqui na igreja, mas eu cheguei à conclusão de que conheço muito poucos irmãos. Por quê? Hoje pela manhã a gente estava aqui na igreja, a gente estava aproveitando para almoçar aqui, e eu fui conversar com a nossa irmã Edir, né, Edir? Sobre uma coisa que eu nem sabia que tinha acontecido na vida dela. Uma enfermidade que aconteceu e quase que, né, pela gravidade de toda aquela operação, a gente vê que havia uma possibilidade até dela ter morrido. Ela operou um apêndice que inflamou e depois ele chegou a supurar na hora da operação, e ela passou por momentos muito difíceis. Mas é interessante que ela me contava a história e depois da história veio a didática, né, Edir? Edir virou e falou assim: mas eu sei por que aconteceu isso. Aí ela me contou o porquê. Por causa disso, disso e disso. Então, a maneira de Deus agir, ela vai nos ensinar, vai trazer ensinamentos que vão ser importantes e vão atingir a minha realidade de vida. Tem pessoas que precisam realmente de ensinamentos duros, de uma dura didática, senão eles não aprendem. Às vezes a gente é tão cabeça dura, que se não for feito de uma forma na qual Deus sabe qual é a forma de agir, a gente não vai aprender. E a vida diante de Jesus, quando nós nos colocamos diante dele, para que ele faça, né, o agir dele na nossa vida, ele precisa às vezes usar de mais dureza para que o nosso coração ele possa entender aquele propósito dele agir, a forma dele agir. E olha, tem muitas pessoas que infelizmente precisam de uma dura didática para aprenderem. Eles estão com o coração duro, eles estão voltados para aquilo que eles acham na sua vida. Não, tem que ser dessa forma, eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que viver dessa forma. Mas eu quero o agir de Deus. Quer o agir de Deus na sua vida? Quer, mas dessa forma você não pode continuar pensando. Então eu vou agir na sua vida e vou transformar a sua maneira de pensar. E se nós não estivermos bem sensíveis a essa mudança, essa didática pode vir de uma maneira diferente daquela que nós esperamos. Quando nós vemos ali, ele usando os detalhes, e eu não me prendi muito ao porquê que ele agiu daquela forma. Eu nem estudei profundamente o que os estudiosos, por que Jesus ele fez dessa forma. Olha só, Jesus ele curava de várias maneiras. Ele curava por um toque, não é verdade? Aquela mulher com fluxo de sangue, ele sem ir em direção àquela mulher, mas sendo tocado, na presciência dele, ele sabia que aquela mulher iria tocá-lo. Naquele momento ele fala: quem me tocou? Mas ele sabia quem era a mulher. Nós temos que entender isso. Mas olha só, o milagre
que saiu de Jesus para curar aquela mulher veio através de um toque na orla das vestes de Jesus. Jesus, ele, no momento em que ele desce do Sermão da Montanha, vem o leproso e fala assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me, quero ser limpo. Ele só falou isso: quero ser limpo. Então ele agiu de várias maneiras, de várias formas para curar, né, as pessoas. Então, quando nós vemos ele agindo dessa forma, a gente tem que entender o seguinte: ele vai agir na nossa vida para demonstrar aquilo que ele deseja fazer e não da forma que eu quero que seja feita. Nós temos que nos quebrantar quando nós estivermos diante dele e deixar que ele atue na nossa vida da maneira que ele quer. Olha, lá no Antigo Testamento, nós vemos alguém chamado Naamã. Ele era general do exército assírio. E ele, quando ele chega diante do profeta de Deus, o profeta chega para ele e fala assim: olha, você vai no Jordão, você toma 7 vezes um banho, você mergulha 7 vezes ali e você vai ser curado. Aquele homem, por causa da rebeldia de não querer deixar que Deus agisse da sua forma, o que ele faz? Ele se revolta e ele quer ir embora. Eu quero ir embora, quero sair daqui da presença desse homem, porque eu esperava que ele chegasse diante de mim, levantasse a sua mão, passasse a mão no meu corpo. Aí aqueles outros soldados que estavam com ele virou e falou assim: mas olha, se ele tivesse te pedido algo mais difícil, você assim também não faria? Às vezes a gente quer, né, o agir de Deus, mas a gente também acha que a gente precisa fazer alguma coisa para Deus agir. Eu sei que Deus vai agir na minha vida se eu fizer uma caminhada de joelhos. Não, ele não quer penitência. Ele quer agir. E ele diz o seguinte: agindo eu, quem impedirá? O agir de Deus é da sua forma. Jesus Cristo, ele agiu da sua forma e mostrou para aqueles homens que estavam ali que ele ia agir diferente. Traz aquele homem, coloca à parte, aí ele vai e coloca os dedos no ouvido daquele homem. Aí, de repente, ele cospe e toca a língua daquele homem. E aí, levantando os olhos, ele suspirou. Por que ele fez isso, pastor? Então, nós devemos tomar esse procedimento de Jesus como algo que precisa ser observado com relação ao milagre. Então, alguém que usa uma água ungida, um óleo ungido, algo que ele também não está ferindo a fé depositada em Deus, não. Olha, não são os detalhes do milagre que nós devemos nos apegar, não. Não é não. O que a gente tem que se apegar é: ele vai fazer segundo a sua forma de agir. É isso. Ele poderia ter curado de outras formas, mas ele curou dessa maneira. Então, se ele vai precisar fazer alguma coisa na sua vida, que você possa apenas se submeter ao agir dele. É só isso. Não é você fazer alguma coisa para que aquilo que você precisa na sua vida dê certo e vá tudo bem. Não é você dizer para ele: Senhor, eu quero assim, assim, assado. Não, ele vai agir segundo a sua maneira de agir. Se ele trouxe esse homem separadamente, agiu dessa forma,
Ele também vai agir de uma forma bem peculiar em nossas vidas. Agora, eu li também um pedaço desse texto que me chamou a atenção. E levantando os olhos ao céu, suspirou. Aí eu vi os comentários a respeito desse suspirar. Nesse momento ele levantou os olhos aos céus e suspirou, porque era algo muito difícil para ele, angustiante para ele fazer aquilo dali. Era uma coisa que ele precisava pedir a Deus, que era um pouco mais difícil. Aí eu estava buscando ver qual eram os comentários de alguns estudiosos. Vocês sabem que alguns estudiosos foram por esse caminho? Jesus suspirou naquele momento porque era algo mais difícil. Então ele tinha que, naquele momento, Senhor, me ajuda. E não foi nada disso. Não foi nada disso. Para Jesus Cristo não havia nada difícil. Mas nesse momento em que ele suspira, em que ele demonstra algum sentimento diante de alguma situação, não é porque é difícil para ele, mas é porque ele está sentindo aquilo que aquelas pessoas estão sentindo. Naquele momento, quando ele chega diante daquele homem, está ali diante daquele homem, ele sente o que aquele homem estava sofrendo. Então ele sente aquilo dali. Então, quando nós chegamos diante dele, nós chegamos com as nossas dificuldades, ele vai fazer bem, até porque ele estará compartilhando conosco aquilo que nós estamos vivendo. Ele entra na nossa dificuldade, ele participa da nossa dificuldade, ele fica lado a lado, ele sofre conosco, ele sofre. No processo em que o agir dele também, se há algum sofrimento, ele também está sofrendo naquele processo. Ele está participando junto conosco. Ele é um Deus conosco mesmo, até na hora do sofrimento. Quando ele vê uma lágrima sendo derramada, ele está chorando junto. Esse suspirar era isso. Ele estava sentindo aquilo, e olha para o céu e fala: meu Deus, meu Pai, eu estou sentindo o que eles estão sentindo. Eu estou experimentando aquilo que eles estão experimentando, Senhor. Aquele suspiro era dizendo isso para Deus. Então, a gente, diferentemente daquilo que era colocado diante das nações naquele momento, onde as deidades, elas eram cruéis, elas eram perversas, segundo os cultos que eram realizados ali, até na Palestina mesmo, mas ao redor ali, naqueles povos ao redor que cultuavam vários deuses, os deuses, como nós temos aprendido até no culto de quarta-feira, eles eram cruéis, segundo a religião daquela época. Eles viviam apavorados com aquilo que Deus ia fazer, o Deus deles iam fazer contra eles se eles estivessem errados. Os deuses não ligavam. Por exemplo, os deuses que eram cultuados na Grécia, eles não tinham interesse nenhum de se relacionar com os homens. Muito pelo contrário, se nós olharmos aqui, formos fazer um estudo sobre os deuses gregos, a religião grega achava que os deuses apenas brincavam com os seres humanos, eles eram apenas objetos de brinquedo diante da mão daqueles deuses. É claro que isso é uma coisa criada pela mente do próprio homem. Mas agora o Deus verdadeiro, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o próprio Jesus Cristo, Ele em meio às dificuldades, e quando nós nos colocamos diante dele em meio às nossas dificuldades, no caminho da dificuldade Ele está sentindo, Ele está passando conosco as mesmas dificuldades, Ele está enfrentando conosco, Ele sabe exatamente tudo aquilo que se passa em nossa vida. Por isso que Ele suspira. Ele não suspira pelo impossível,
ele suspira pelo sentimento que ele estava dividindo com aquele homem naquele momento. E não só com aquele homem, mas também com aquelas pessoas que estavam trazendo aquele homem, porque elas também estavam sofrendo. Então você pode procurá-lo e se colocar diante dele, porque ele vai fazer bem, porque ele vai saber exatamente o que você está sentindo no meio da sua dificuldade. Em último lugar, tem uma palavra que é uma palavra bonita de se falar. Efatá. Uma palavra bonita. Vamos falar todos juntos? Efatá. Alguns dizem que algumas palavras bíblicas são rema, né? O que é rema? Rema é palavra. Mas lembram-se disso? Que chegou um tempo que as pessoas falavam assim: não, você tem que liberar uma palavra que é uma palavra de Deus, palavras que são chaves, que se você declarar essas palavras têm poder. Não existe isso na Bíblia, não existe esse ensinamento. Mas foi pregado nos tempos, e muitas pessoas foram buscando essas palavras como se fossem palavras de efeito espiritual, como se fosse uma palavra mágica. Se você falar, pronto. Aí, os portais espirituais vão se abrir, o pessoal viaja. Vamos falar assim, para que seja entendido da forma em que nós usamos assim alguns comentários a respeito de algo. As pessoas vão para um lado espiritual da palavra. Mas aqui não foi o efatá que abriu as portas da prisão daquele homem, que aquele homem estava aprisionado em sua doença. E diz assim: e levantando os olhos, suspirou e disse: efatá, isto é, abre-te. Abre-te o quê? A porta que estava trancada, porque no versículo 35 diz assim: e logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aqui está a referência de prisão. E quantos estão aprisionados nesses dias? Quantos vivem uma prisão? Olha, se você se sente assim, aprisionado por alguma situação na sua vida, Jesus Cristo tem um efatá para abrir as portas da prisão. Ontem eu estava pregando no aniversário da igreja, como eu falei para os irmãos, e quando eu estava pregando lá, tinha um grupo de pessoas que participavam de um grupo de jovens que eram ex-drogados. E um estava dando o seu testemunho lá do que a droga fez com a vida dele. E ele falou: olha, gente, aquele homem já tinha os seus 40 e poucos anos de idade, e ele falou: olha, dos 22 aos 42 anos, 20 anos se passaram da minha vida que eu nem percebi que havia perdido. Ele estava preso no mundo das drogas. E ali ele tinha feito muitas coisas, mas de todas as coisas, o que restou da sua vida foi nada. Ele perdeu família, ele perdeu o tempo da vida dele, os 20 anos que não se recupera mais, porque ficou preso em uma realidade que era o mundo das drogas. Preso no vício. Algumas coisas nos aprisionam e são difíceis de que as cadeias se rompam. E por si só nós não conseguimos. E esse jovem falou: precisei de ajuda. E eu procurei a Jesus na minha vida. E Ele abriu as portas. E Ele cuidou de mim. E hoje eu estou liberto.
Ele conseguiu ouvir o efatá de Deus, porque ele se colocou diante do Senhor, mesmo aprisionado. Você pode estar aprisionado, acorrentado, e pensando assim: quem vai libertar as minhas cadeias? Tu és Deus que quebra todas as cadeias. Nós vamos cantar sobre isso. Ele é a videira, Ele pode fazer todas as coisas. Ele derruba as portas das prisões. Pedro, esse mesmo que narrava Marcos aqui, ele estava num momento de prisão ali, acorrentado entre homens e pronto para ser ali sacrificado em nome do Evangelho, martirizado. Pedro orava, a igreja orava. E enquanto a igreja orava, um anjo vai aonde Pedro está. Pedro, levanta, vamos embora, sai daí. Aí Pedro se levanta, as cadeias caem, os guardas estão ali do lado, depois ele passa mais alguns guardas, e as portas se abrem. De repente, quando Pedro olha, fala assim: gente, não é um sonho, é realidade. Quando nós estamos falando desse milagre, esse milagre não é um milagre só voltado para a prisão da enfermidade, mas ele é voltado para qualquer tipo de prisão, porque toda prisão diante dele, ele abre e faz bem para nós, nos dando a liberdade. Não é só voltado para essa situação, para uma doença, mas é para tudo aquilo que está aprisionando o homem. Você não precisa ficar cativo. Ele veio para dar liberdade aos cativos, nos libertar das garras do pecado, nos libertar das garras do diabo. Muitas pessoas estão presas, mas elas só vão conseguir se libertar em Cristo Jesus, porque Ele traz a libertação necessária para a vida de uma pessoa. Em João capítulo 8, versículo 36, diz assim: se, pois, o Filho vos... E aí? Verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, se aquele jovem ele não tivesse encontrado a Cristo, voltaria ao mundo das drogas. Encontrei ali um outro jovem também que virou para mim e falou assim: pastor Eliezer, quando eu olhei para ele, eu falei assim: Julinho, você está no grupo ali também? Eu falei: tô, pastor, passei 3 anos, parecia que eu não sabia quem eu era. E estava sempre alguém da igreja esbarrando comigo, falando: Julinho, o que você está fazendo aí, Julinho? Teu lugar não é aí, Julinho. Ele ficava com vergonha, baixava a cabeça e saía. Sabia que estava errado. Sabia que tinha que sair dali, daquela vida que estava vivendo. E muitas pessoas passavam por ele, e ele falou: como é que pode? Como é que pode? E ele, meu Deus, quem eu já fui? Qual a minha vida anterior? Quando eu estava lá conversando com aqueles jovens que estavam ali também, é tão bom a gente conhecer essas realidades assim, para a gente poder ter uma experiência. A maioria deles passaram pelas igrejas. A maioria passaram pelas igrejas. Esse jovem chegou para mim e falou assim: meu conselheiro, Julinho, está ali no meio? Estou. O que houve? Aí ele me contou. Fui conselheiro de embaixador dele. Ele era meu embaixador do rei. E ele foi parar onde? No mundo das drogas. Ele falou assim: olha, não é fácil. Olha, pode não ser fácil aquilo que você está vivendo, mas para Jesus não é impossível. Não é impossível.
e eles estavam colocando diante de Jesus, porque eles estavam experimentando aquele que faz o impossível e faz tudo bem. Se colocarmos tudo diante do Senhor, Ele vai fazer tudo bem na nossa vida. Nossa vida vai se organizar. Se há desorganização, se há alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida, precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor, para que tudo vá bem. Nós temos que buscá-lo. Que o Senhor abençoe a sua vida, e você possa sair daqui com essa palavra no teu coração, e tomando um propósito diante do Senhor. Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos ficar de pé. E eu vou dar uma oportunidade para aquele que quiser tomar um propósito, fazer um propósito diante do Senhor, entregando a sua vida a Ele. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus. E enquanto estivermos louvando, esse cântico, ele fala do caminho de Emaús. Ele começa dizendo assim: quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Aqui esses discípulos estavam encontrando Jesus no caminho de Emaús. Eles estavam já sem esperança, mas quando eles foram no caminho de Emaús, Jesus encontrou com eles e restaurou a esperança na vida deles. Talvez você tenha entrado aqui hoje na igreja e você precisava ouvir essa mensagem ao seu coração, e o convite também, porque Jesus está sempre convidando. Ele quer que você se ponha diante dele com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Não espera melhorar, não. Eu vou resolver alguma questão da minha vida. Não espera para resolver nada. Porque aquilo que você vai tentar resolver para estar diante dele, talvez você não consiga resolver sem ele. Então venha hoje, entregue-se a ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele vai fazer tudo aquilo que é de bem na sua vida. Vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Se você quiser tomar uma decisão, vem à frente, eu quero orar por você.
nós fazemos para Jesus, quando nós o encontramos. Que você possa um dia fazer esse convite para Ele, para que Ele possa tomar o lugar principal da tua vida, porque para que Ele haja em nossa vida, nós precisamos dar a Ele a liberdade de participar da nossa vida conosco, de entrar na nossa vida, de ser soberano, de entronizá-lo em nosso coração. Ele precisa ser soberano, Ele precisa ser rei das nossas vidas, para que Ele possa fazer o melhor que Ele tem para nós. Nós vamos estar louvando mais uma vez com mais um cântico. Esse cântico é Videira, e eu vou estar impetrando a bênção apostólica, vou cantar uma parte com o grupo aqui, e depois os irmãos diáconos que já estão ali, né, o nosso irmão Josias, o nosso irmão Jonas, eles já podem ir à porta conosco, para que os irmãos possam estar cumprimentando. Eu só peço aos irmãos o seguinte, para a gente cumprimentar, sair, se depois quiser conversar mais um pouquinho, né, a gente conversar num lugar mais separado ali da frente, para que a gente não possa fazer uma aglomeração ali na saída, para que os irmãos tenham a oportunidade de estar cumprimentando esses irmãos, porque pode ser que algum irmão saia sem cumprimentar os nossos diáconos, né, e aí perca a oportunidade de desejar um dia de alegria para eles, um ministério abençoado de uma maneira pessoal, né? Então eu tenho certeza que os irmãos querem desejar isso aos nossos irmãos. Vamos estar louvando a Deus, mas antes eu vou estar orando. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos querem bater palma, Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, em cristalina, e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus que cura todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso no leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, em que sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 videira.
viver a vida